Boa tarde, estamos no Museu Municipal de Olhão em mais uma sessão de Poesia Sul 2020 e desta vez estamos com Sara F. Costa, escritora portuguesa, mas que nesta sessão nos vai apresentar este seu livro, Poética Não Oficial da Poesia Chinesa Contemporânea. A Sara F. Costa é natural de Copogés, Portugal, obviamente. É mestra pela Universidade do Minho, em parceria com a Universidade de Tianjin, da China, em interculturalidade, disse bem? Ou não é Estudos interculturais, interculturais. português-chinês. E estando a viver na China, em Pequim, até há bem pouco tempo, reuniu nesta antologia escritores chineses que ela resolveu chamar como representantes de uma poética chinesa não oficial. Já falaremos disso agora, mas aproveito também para dizer que a Sara é autora de poesia, é uma excelente poeta portuguesa, apesar da sua juventude, já tem meia dúzia de livros publicados e um deles, o último, Transfiguração da Fome, ganhou o Prémio Glória de Santana para o melhor livro em língua portuguesa e em países de língua portuguesa escritos nesse ano de 2018. Sara, se fizer favor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada desde já, Fernando, por este convite e é com muito orgulho que me encontro aqui neste festival da Poesia a Sul. De norte a sul podemos sempre celebrar a poesia. Sim, senhora. Sara, este livro, eu sei porque tenho acompanhado o que se tem passado acerca deste livro, pelo menos aqui em Portugal, e o que vejo pelas edições, pelas referências que saem no Facebook, que saem na internet, nas revistas, tem sido saudado pela crítica como uma muito boa opção, quer da sua parte, quer da editora Labirinto. E há poucos dias via também o programa Nada Será Combinante do Pedro Lamares e da Filipe Leal, precisamente a falar deste livro. Como lhe surgiu esta ideia? Este livro surgiu de uma ideia que foi um projeto lançado pelo meu editor, da editora Labirinto, portanto, pelo João Artur Pinto, a quem eu mando desde já um abraço. Também estava convidado para cá estar, mas não pôde. Acabou por não conseguir. E quando ele me falou em traduzir poesia chinesa, eu pensei, ok, que tipo de poesia chinesa é que eu quero traduzir? Isso foi uma das principais preocupações que eu tive. E pensei em organizar algo que fosse relevante. Para mim, traduzir a poesia clássica, a poesia mais conhecida chinesa, da dinastia Tang, escritores como Li Bai, Fu, Li Bai, o próprio Lao Tse, todas essas referências são relativamente conhecidas em Portugal, mas representam um setor da poesia chinesa de uma época completamente passada. É uma época passada, é uma época também muito interessante, porque foi durante a dinastia Tang, foi a época de ouro da poesia chinesa, porque nessa altura havia aquilo que se chamavam os exames confucianos, os testes confucianos, que eram no fundo uma forma de testar as pessoas para terem cargos de poder a nível estatal, e uma das coisas que eles avaliavam era a qualidade poética dos candidatos. Portanto, como analisavam a capacidade que os candidatos tinham de escrever poesia, toda a população decidiu, vou também escrever poesia. E daí a dinastia Tang ser uma dinastia que é riquíssima em termos da produção poética. E esta nova geração que a Sara inclui nesta sua antologia, pelo contrário, parece que a sua poesia não será muito bem vista pelo regime. Exato, porque esta poética não oficial. Exato, há um contraste. Aqui a designação do título da poética não oficial é ligeiramente provocador, é para suscitar a curiosidade.
No entanto, é de facto a designação, em termos da teoria literária chinesa, é a designação deste tipo de poesia, ou seja, é uma poesia não institucional, não ortodoxa e que não corresponde a determinadas diretrizes, digamos assim, exigidas pelo Estado chinês para escrever. E, portanto, no fundo é a poética não oficial, mas é a poesia mais autêntica, ou seja, é a poesia contemporânea mais livre, escrita realmente com a vontade de se criar um produto literário e daí ser a poética não oficial em contraste com uma poética oficial, mas que acaba por ser a poesia que eu acho que é mais relevante da atualidade. E essa poesia oficial, aquela que não está aqui, é uma poesia comprometida com diretivas Claro, do sobretudo, partido, não só em termos de conteúdo, aquilo que deve transmitir em termos de mensagem, que deve ser muito panfletária, mas também em termos estéticos. Tem que cumprir aquelas simetrias todas já também que vêm das dinastias Tang e Song. Portanto, deve ter uma estética, determinada estética ou determinado uso de uma linguagem mais elevada, etc. E para mim também haveria aqui na tradução desse tipo de poesia uma problemática, que é no domínio do mandarim, é o mandarim contemporâneo. Portanto, aprende a Universidade do Minho e é para lidar com os chineses nesta época. Porque a Sara também ensina português a alunos chineses. Sim, também ensina português a alunos chineses. Além de ser uma ativista, digamos assim, da arte e da cultura, porque coordena o projeto Spitun. É uma designação interessante, ativista da cultura. Mas não deixa de ser. É verdade. Sai de Portugal, vai para a China, é uma colunista do jornal da referência Hoje Macau, é ao mesmo tempo membro da Associação de Tradutores e Escritores da Ásia Pacífico e, portanto, apesar da sua juventude, como dizia há pouco, tornou-se rapidamente numa voz relevante na poesia portuguesa e nas relações entre a literatura portuguesa e a cultura portuguesa e a cultura e a literatura chinesa. Estava a dizer que poderia haver alguma dificuldade na tradução que fizesse dessa sua palavra. Sim, porque é um conhecimento linguístico que vai para além daquilo que eu estudei. É preciso conhecer um chinês mais antigo e uma etimologia diferente dos caracteres chineses. E a própria interpretação poética é diferente da interpretação poética que se faz na contemporaneidade, ou seja, agora posso interpretar um poema contemporâneo dentro dos mesmos padrões como interpreto poesia global, não é? Noutros sítios do mundo também. Mas a poesia clássica chinesa não. Portanto, tinha determinados caracteres, e isto aqui já se prende também com a própria língua chinesa, que é bastante complexa, tem caracteres que são compostos por outros caracteres. Portanto, dentro de um caractere, isto às vezes é um bocadinho abstrato, dentro de um caractere chinês, que não é uma língua fonética, é uma língua meramente escrita e que depois se aplica uma fonologia depois de termos a palavra escrita e o significado, mas que é uma coisa muito visual porque acaba por conter significados dentro dos próprios caracteres. Portanto, cada caractere escrito poderá ter mais do que uma leitura. Exatamente. E isso é preciso um conhecimento etimológico a fundo naquela língua daquela altura. E, portanto, não me senti também à altura do desafio. E já agora pergunto se o facto de a antiga poesia, a do Ibai ou do Fu, ser uma poesia que também, impregnada do confucionismo, se essa marca, se essa tradição do confucionismo também aparece de alguma forma nesta poesia ou já está... Sim, eu penso que várias linhas do pensamento filosófico chinês aparecem. Mesmo nesta poética não oficial? Mesmo nesta poética não oficial, ou seja, há sem dúvida uma ruptura com determinadas características como as questões ideológicas, as questões estéticas, em que esta poesia contemporânea tem um verso muito mais livre, mas há mesma características que já vêm dessa longa linhagem da poesia chinesa, porque acaba por ser uma das principais manifestações artísticas do povo chinês, por ser tão antiga, por vir de tão atrás e por exemplo, mesmo Confúcio acabava por explicar
a sua filosofia recorrendo ao Shijing. O Shijing é uma antologia de poesia chinesa ancestral, portanto, das dinastias ancestrais, do Imperador Amarelo e essas coisas. Portanto, acaba sempre por ser inevitável que mesmo estes poetas contemporâneos acabam por ir beber um pouco à poesia clássica. E vemos isso também, como estava a dizer, em certas visões filosóficas, no confucionismo, no taoísmo, a questão da ação, não ação, o vazio, todas estas reflexões de poder, de alegoria entre o natural e o humano, são características que já estavam presentes na dinastia Tang, continuam a estar presentes nesta poesia. E nesta poesia oficial, o taoísmo como uma forma de panteísmo, no fundo, das relações entre a natureza e as pessoas, que tanto faziam, poesia do Li Bai ou Li Po, como se quiser chamar, por exemplo, essa característica continua a aparecer aqui. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque é uma longa tradição deste tipo de poesia e é uma poesia muito boa durante a dinastia Tang. Uma poesia antiga, uma poesia que tem outras interpretações, mas não quero descartar de forma alguma porque é uma poesia de grande qualidade e muito inovadora para a altura. Aliás, eu acho, fazendo um estudo comparatista com a nossa poesia, por exemplo, simbolista do século XVIII, etc., eu acho que estes autores foram buscar muito à poesia tradicional chinesa dessa época. Portanto, é sem dúvida uma poesia que influenciou e que marcou muito a história da poesia até mundial, digamos assim. A poesia contemporânea, no entanto, acaba por refletir um pouco do contexto social e económico e político da situação contemporânea na China, mas acaba por ter bases também estéticas na poesia clássica. Calculo, e é uma pergunta que lhe faço, que o facto de esta poética ser não oficial, por essa explicação que nos deu, fará com que estes autores que aqui antologiou tenham ou tivessem alguma dificuldade em editar-se e em serem conhecidos, uma vez que não correspondem aos padrões que o regime deles espera. Claro, por exemplo, o exemplo de Bei Dao é um autor que acabou por ser censurado e teve que viver em exílio. Bei Dao fundou uma revista com os Manlong Shiren, que são os poetas obscuros, durante o período da Revolução Cultural e pós-Revolução Cultural, porque ele era uma criança nessa altura, mas no pós-Revolução Cultural criou uma revista de poesia livre, também podia ter mensagens políticas, e aí essa revista foi censurada, ainda existe hoje em dia, ainda outros poetas que escrevem para aquela revista, mas não é acessível a partir da China, por exemplo. Mas tem com certeza dificuldade em ser conhecidos na China e ser publicados na China, não é? Há uns paradoxos. Apesar de ele ter saído da China, ele depois conseguiu voltar várias décadas depois e até ser homenageado pelo governo chinês. O mesmo acontece com o poeta Haizi, que é também uma grande referência da poesia contemporânea chinesa. E também não oficial. É não oficial, é um poeta não oficial que tem determinados conteúdos, determinada linguagem estética que não se enquadra na poesia oficial institucional, mas que mais tarde é também integrado nos manuais escolares dos meninos chineses, para aprenderem as poesias de Não deixa de Haizi. ser um paradoxo. É um paradoxo. Eu li aqui uma frase do Bei Dao, quando estava a folhear aqui o livro, e vejo de facto nele algum desencanto com o mundo em que vive. Quando, por exemplo, diz: se já não estamos na era do gelo, porque é que está tudo gelado à nossa volta? Se já passaram o cabo da Boa Esperança, porque ardem tantas velas no mar morto? E calculo que esta alusão na sociedade que se pretende mostrar perfeita, em grande desenvolvimento, esta alusão que se vive no mundo gelado à volta não será muito bem aceita. Pois, não é o tipo de poesia que o governo iria querer promover. No entanto, eu acho que há também necessidade de integrar estes poetas, porque eles acabam por ser muito conhecidos, tanto na China como fora, sobretudo o Bei Dao, porque se exilou e viveu muito tempo na Europa e nos Estados Unidos e acabou por ser conhecido fora da China. E o que acontece é que os chineses também prestam atenção a Bei Dao. Estes poetas obscuros,
são obscuros no sentido de não pertencerem a uma linhagem muito evidente, muito. Quando se vive em ditadura, há sempre coisas que estão mais na luz e coisas que estão menos na luz. E daí eu dizer obscuro nesse sentido. Porque, na realidade, a atualidade literária presta atenção a estes autores. A atualidade literária chinesa. Presumo que, com esta publicação, estes autores passarão a ter uma maior exposição. Sim. Pelo menos em Portugal, por aquilo que leio, a antologia foi muito bem recebida, está a ser saudada de forma muito favorável pela crítica. O que lhe queria perguntar é se na China se já tem algum sinal de como é que foi aceito pela crítica e como é que está a ser recebida. Em Macau foi muito bem recebida, claro, porque Macau também tem aquela função de expandir a nossa língua, cultura e dar a conhecer. E, portanto, teve na crítica de Macau, em todas as plataformas, em vários jornais portugueses em Macau, teve crítica literária, análise da obra, entrevistas comigo para falar da obra, portanto, tem lá uma certa exposição. Agora, noutras partes da China, ainda não integrei, pronto, terá interesse pelo chinês, mas pelo na altura português. em que fez esta edição, estava a viver em Pequim. Estava. Sentiu algum reflexo nos círculos literários de Pequim? Foi muito por aí que eu me inspirei para fazer este trabalho, ou seja, quando me apercebi o que é que os poetas chineses valorizavam, e eles valorizavam certas revistas independentes, certas publicações independentes, e era ali que eles iam buscar os autores e nomear os autores com mais relevância. Portanto, nunca era de uma forma institucional, nunca eram homenageados a nível de universidades ou qualquer coisa institucional, mas eram nessa cena underground. E foi aí que eu conheci alguns dos autores também que estão aqui presentes nesta obra. E acabei por contactá-los também para falar dos poemas deles, para ter a certeza sobre os significados, ou uma outra coisa. E foi muito interessante, porque são uma espécie de salões literários que ainda decorrem em Pequim, na cidade onde eu estava, mas sei que também noutras partes da China. E esses salões literários, há pouco utilizou a palavra, que foi muito utilizada entre nós, na altura, entre nós, digo, no Ocidente, na altura da literatura beat, por exemplo, que é o underground. Exatamente. Daí, underground. Sente essa situação de que estes escritores estão, de alguma forma, numa situação literária de fácil tranquilidade. Exatamente, sim. Viver à margem. Viver à margem, sim. Apesar de terem espaços onde podem fazer sessões de poesia, lerem poemas, portanto, não há aqui uma perseguição aos poetas nesse sentido, desde que eles fiquem em determinados espaços. Marginalizados. Este conjunto de poetas que estão aqui representados, chegou a conhecer todos, conhece-os todos, ou alguns? Não, alguns já faleceram, portanto não podia ter conhecido. Contactei com a família de alguns dos poetas, outros conheci, por exemplo, a poeta Zhuo Fei, é minha amiga. Tornámos-nos amigas porque ela anda muito na cena cultural chinesa, poética e também na cena internacional, ou seja, na poesia em inglês, porque é um fenómeno também relativamente recente, que é autores que escrevem em língua inglesa para aí não terem que passar por crivo nenhum. Escrevem diretamente em inglês, publicam por uma editora internacional estrangeira e aí não têm que prestar outro tipo de explicação. E a Sara tem alguma influência nessa passagem direta através do Spittoon ou Exato, sim. Nós dos tradutores da Ásia Pacífica? Na Spittoon o que nós temos é uma revista literária, a revista literária Spittoon, onde fazemos traduções de poesia e de contos, essencialmente, ou de excertos de romance, de vários tipos de literatura chinesa para o inglês. E é uma forma de dar voz a esses autores para quem não fala mandarim. E tem sido um trabalho também muito interessante e ao qual as pessoas prestam atenção, mas sempre de uma forma subtil, discreta. Exato. Creio que serão muito poucos os
nossos ouvintes que já tenham ouvido poesia em mandarim e aproveitava o facto de estar aqui estar. Se nos quisesse dizer um poema, poderia ser lido em português, porque a antologia é obviamente bilingue, está em chinês e em português, e pedia-lhe que nos deixasse uma leitura em chinês, depois podemos obviamente também traduzi-la. Está bem, então eu vou ler aqui um poema de Gu Chang, na página 19, 18, 19. Gu Chang teve um fim um bocadinho trágico. Ele acabou por exilar-se na Nova Zelândia e assassinou a mulher e suicidou-se. Na altura que isto aconteceu foi um mediatismo muito grande para este escritor devido a estas ações. Mas ele deixou muita poesia e muitas coisas que são conhecidas. Eu ia ler-te. Espera lá. O livro do Gu Chang é desta, página 16 e 17. Perto e longe é um dos poemas mais conhecidos do Gu Chang. E vou ler então em chinês. E eu lerei em português de seguida para perceber o que aqui está. Gu Chang, Yuan He Jing, 你一会儿啃我，一会儿啃韵。我觉得你啃我时很远，你啃韵时很近。 Perto e longe. Tu olhas para mim por um momento, olhas as nuvens por outro. Eu acho que estás longe quando olhas para mim e que estás perto quando olhas as nuvens. Se tivermos tempo, penso que ainda teremos 5 minutos, dizemos. Há aqui um poema que eu gostaria de ler porque me faz lembrar muito um poeta, não só português, ou de Olhão, que é o António José Ventura, que tem aliás um poema chamado Uma Rua de Olhão, que é um poema de pequenas imagens. Eu queria ver se encontrava aqui. Do Yu, é assim que se diz? Do Yu. Do Yu. O António Ventura descreveu uma rua de Olhão com esses fragmentos, quase uns flashes, uma senhora à porta, um carro parado, um cão que dorme na medorra dos dias, a ria que corre. E este poema de Duoyao, perdão, diz: um gato passa pela janela, o tempo voa, os ladrões prevalecem. Quantas preocupações apodrecem nas montanhas. Uma janela nunca aberta, uma recordação. Naquele dia o sol brilhava radiante e encantador. Deitado no campo, bebi um pouco de vinho e entrei lentamente no mais gentil sono. Lucina acompanha. Diria se pudesse ler em chinês também, já agora. É 82. 从窗口走过一只猫，多少事管几去，多少论转得报，多少造化的形式关在神中。我一边转我直性来开，有一件事我直径记得。那天阳光明昏，我还喝了点酒，背在一片不知名的纸地上，关关的睡觉。 Estava aqui a ver na sua curta biografia que publicamos, já tem os seus livros de poesia traduzidos a vários idiomas. Não são os livros completos, portanto, Mas tem poemas seus. poemas, exatamente. E calculo que em chinês também terá. Sim, sim. Teve alguma reação sobre como é que foi recebida a sua poesia, em particular, a poesia portuguesa, junto dos chineses?
Sim, tive algumas reações. Os chineses acharam muito curioso algo que é típico da nossa tradição portuguesa, que é a imagem muito forte, simbolista, surreal, à qual eu recorro bastante na minha poesia. Que não é muito característica dos chineses. Não é tão característica, mas eles acharam exótica e compararam-na com a poesia da América Latina, porque acharam que havia ali um surrealismo, um realismo mágico, em alguns momentos. Na verdade é mais surrealismo poético no nosso sentido europeu. Mas imagens como a pele do mar ou este tipo de ideias, e eles ficaram fascinados com isso. Eu disse-lhes que em Portugal havia muito este tipo de poesia. Porque a poesia chinesa, pelo menos aquela muito pouca que eu conheço, é muito realista, quase uma fotografia da realidade e, obviamente, com o sentimento e a carga emocional que é dada pelo poema. E quando a publicação do livro da Sara em chinês? Não sei. Tem não tem plano nenhum? Para já ainda não. Tenho feito algumas participações em revistas, lá está. As revistas acabam por ter também uma divulgação muito boa, porque funcionam a nível das redes sociais e na principal rede social chinesa, que é o WeChat. Eles não têm, ou em chinês, o Weixin, eles não têm Facebooks, nem Instagrams, nem nada, mas aquela rede social deles interna, mesmo criada pelos chineses, é muito poderosa. E então acaba por ter mais visibilidade ser publicado em determinadas publicações digitais do que até ter o livro. Mas, enfim, se o livro for divulgado junto daqueles espaços que nós sabemos que são os típicos espaços, que são mais na zona dos Hutons, na zona de Gulou, que são as casas tradicionais chinesas, tudo decorre ali nesses espaços mais tradicionais, onde há mais atividade artística, onde floresce mais a atividade artística, tanto arte visual, pintores, calígrafos também, que a caligrafia é muito relevante no contexto da cultura chinesa. Há pouco nos dizia que a caligrafia pode originar sentidos diversos na leitura. Exatamente. E também literatura. E não só música também, muita música também contemporânea, rock, hip-hop. E também calculo que, de certo modo, underground. Underground, sim. Antes de terminarmos, queria pedir ao nosso momento comercial que nos dissesse quem quiser aceder a este seu livro aqui em Portugal, como é que o pode fazer? A quem deve dirigir? Ok, então este livro está em algumas livrarias ao longo do país, portanto, mas também pode ser adquirido no site da Editora Labirinto em www.editoralabirinto.net. Caso não encontrem em alguma livraria, podem sempre pedir online e recebê-lo comodamente em casa. Muito bem. Nós terminávamos aqui, mas lembrando que amanhã, não sei exatamente a que horas vai ser lançado, mas será seguramente na parte da tarde, a Sara F. Costa, juntamente com o José Carlos Barros e comigo, procederá à leitura de poemas seus e faremos uma leitura de poesia portuguesa, contando com a Sara F. Costa, a quem agradeço muito o facto de ter deslocado ao Olhão, de aqui estar e de participar neste projeto. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado.